Obrigado. Bom dia. Me chamo Michael, sou engenheiro ambiental e hoje eu vou apresentar em audiência pública a estação Radiobase, né, no município de São João da Boa Vista. A estação Radiobase, ela tem a identificação, uma sigla, e nós a utilizamos como web. Vamos utilizar diversas vezes esse termo web, tá? E temos a identificação do SISJV15, tá? Então, à medida que nós fomos avançando aqui, eu vou explicando ponto a ponto como funciona o empreendimento e, na sequência, a gente já vai trabalhando já ponto a ponto as questões aí da viabilidade do empreendimento no município, tá? O empreendimento é da Global, tá bom? E eu estou trabalhando e representando aqui a Ingetel Telecom, né, que fizemos aí o licenciamento. Pois bem, vou dar início aqui então à apresentação e juntos a gente vai trabalhando. Ao final, a gente vai poder tirar algumas dúvidas que eventualmente possam surgir. Pois bem, o objetivo do empreendimento, né, é garantir a qualidade de transmissão de voz e imagem em todo o território brasileiro utilizando os recursos tecnológicos, tá? Dessa forma, possibilitando a implantação de uma série de novos serviços que dependem sempre de uma boa performance e qualidade de comunicação. Sempre visando atender às normas e diretrizes pertinentes à atividade desenvolvida, buscamos apresentar, então, os principais fatores que viabilizam a implantação de uma estação radiobase, o que o termo é, tá? Abreviação. Bom, antes de mais nada, é importante destacar aqui as leis aplicáveis a esse tipo de empreendimento, que citar a Resolução 303 de 2002, tá? Essa resolução, ela limita a exposição de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequência, entre 9 kHz e até 300 GHz. Essa resolução também ela altera a Lei 4.771, de 15 de setembro de 65, e dá outras providências. Temos também a aplicabilidade da Lei 11.934, de 2009, dispõe também sobre os limites de exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Também a Lei 10.257, de 2001, que também dispõe sobre a elaboração do estudo de impacto de vizinhança. É o termo de referência aí, basicamente, que nós utilizamos para elaborar o estudo. Bom, a Lei 9.472, de 97, também, ela prevê e reserva que uma estação radiobase ela é de interesse público, tá? Todo serviço de telecomunicação móvel no território nacional, ele é reservado como interesse público. A Lei 13.116, de 2015, regulamenta as normas da implantação e compartilhamento de infraestrutura para os serviços de telecomunicações, e também a Lei 620, uma lei municipal de 2001, também ela trata sobre as diretrizes do recuo para tombamento, a qual também foi observada no desenvolvimento do projeto. A resolução CONAMA de número 1, de 86, ela estabelece a significância de um impacto, né? A qual nós utilizamos também como diretriz para descrição e estabelecimento dos impactos gerados por uma estação radiobase. Bom, a regulamentação da Anatel, ela estabelece os limites de exposição a campos eletromagnéticos de radiofrequência, obriga os responsáveis pela estação transmissora a atender às normas, determina também os locais onde a população deve estar ciente dos limites estabelecidos, que os limites estabelecidos podem se exceder, e também o atendimento aos limites é verificado na certificação, homologação do certificado de equipamentos da Anatel, tá? Ou seja, na emissão da licença da Anatel, é observado todos esses respectivos itens supracitados. Temos também como base as leis que regulamentam, mas também os órgãos e algumas instituições que trabalham em cima do desenvolvimento de pesquisas acerca da exposição
magnética, eletromagnética e todo, digamos assim, todo tipo de radiação pertinente aos empreendimentos, e no caso aqui a estação radiobase. Temos aí o projeto IMF, tá? Ele é patrocinado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Temos também a ICNIRP, tá? É uma instituição internacional que trata da proteção contra radiações não ionizantes, né? Também a ANSI, o Instituto de Padrão Nacional Americano, e também a CENELEC, que é um Comitê Europeu de Padronização Eletrotécnica, tá? Então, em conjunto com as leis estabelecidas, a Anatel utiliza também como diretriz esses órgãos aí e para definir os seus limites. É importante ressaltar que a Anatel ela tem autonomia para alterar a sua regulamentação de forma a refletir os resultados de pesquisas futuras ou em andamentos sobre os efeitos da exposição a campos eletromagnéticos e também de radiofrequência, tá? Bom, tratando-se do empreendimento, nós temos aqui um croquis de localização, nós observamos aí a localização geográfica, bem como a sua coordenada, nós conseguimos aí identificar exatamente o ponto geográfico da estação radiobase. Temos aqui também digamos assim, um recorte do projeto aprovado na prefeitura da estação radiobase, onde nós conseguimos ver aqui os detalhes. Observamos aqui a base da estação radiobase, onde ocorre a fundação, né, a forma de fixação. É uma base do tipo uma estação radiobase do tipo Greenfield, uma torre metálica. E observamos aqui que a área alocada, a área utilizada para esse empreendimento, ela é bastante reduzida, né? Temos aqui 10 metros de fachada e 10 metros de comprimento aqui. Isso resultando no quê? A 150 metros quadrados de área alocada. A estação radiobase, ela possui 45 metros de altura, tá? Então, todos os recursos, tudo o que é requerido aí, a estação radiobase, ela pode atender. Observamos aqui também que temos uma vista da estrutura vertical, como eu disse aqui, nós temos 45 metros de altura, tá? E os equipamentos instalados aqui no topo, tá bom? Observamos aqui que a estação radiobase, ela possui todo um cuidado de cercamento para evitar o acesso de pessoas não autorizadas, lembrando que o empreendimento encontra-se dentro de uma propriedade privada, tá? Uma empresa, então o acesso de pessoas não autorizadas ali digamos assim, que ele é nulo. Bom, uma vista geral aqui da fachada, conseguimos observar então o empreendimento e a localização. Vemos que ele está dentro aqui da propriedade privada, uma empresa, tá? Aqui a fachada do site, vemos que ele é cercado por muro, e parte por muro, outra parte aqui por alambrado, tá bom? Uma vista também de cima, uma vista aérea. Observamos aí também o layout e a parte do empreendimento aqui, a área que não é construída, nós utilizamos aqui a base de sustentação da torre, mas a área que não é construída, ela permanece sem permeabilização. Utilizamos brita para manter aí a área do site aí com um nível de, digamos assim, de infiltração natural. Observamos aqui a brita separada, a base da torre, né? Então, nós vemos aí que é uma torre do tipo Greenfield. Essa foto agora, nós observamos a vista geral de frente com o site, do outro lado da rodovia. Como ele está próximo da rodovia, nós fotografamos aqui de frente, mostrando a tipologia local. E aqui a seguir agora algumas fotos do entorno ali do site. Temos um empreendimento aproximadamente 50 metros do site, é uma unidade da Rotary International Club, né? O bastante conhecido aí, o Clube Rotary. Temos aqui nas proximidades da EB também uma área
que é utilizado ali provavelmente para pasto, alguma coisa do tipo, e uma área descampada, né? Pode ser utilizada para agricultura, alguma coisa do tipo, mas atualmente aí é uma área descampada, apenas uma vegetação rasteira aí, algumas ervas daninhas. Observamos aí as mesmas características no entorno. E esta vista aqui, nós observamos a área, o que é definido como área de influência direta. Ou seja, nós definimos como área de influência direta um raio de 50 metros, tá? E dentro desse raio aqui, limita-se uma área propriamente industrial. Observamos aqui a área de influência indireta. A área de influência indireta, ela já traz um raio de 300 metros, onde nós conseguimos visualizar aqui uma tipologia um pouquinho mais, uma pluralidade de tipologia. Por exemplo, observamos aqui no diagrama que nós montamos aqui, em vermelho, tipologia residencial. Verde, nós observamos aqui as áreas que não são edificadas, não foram edificadas ainda ou é utilizada para agricultura ou algo do tipo. Em amarelo aqui, onde nós citamos a Rotary Club, está a mais de 50 metros do local da estação radiobase. Observamos aqui a área utilizada da rodovia. Então, percebemos aqui que, basicamente, a tipologia dessa área aqui, ela é predominante aqui, uma área não edificada. Temos uma única propriedade aqui, uma chácara, né? E aqui nós pegamos um pouquinho do bairro mais próximo. O restante é área industrial ou área não edificada. Pois bem, temos aqui um mapa do macrozoneamento da região. Conseguimos observar aqui um pouquinho a distribuição das vias do município nas proximidades da rodovia. E aqui também uma representação também dos corpos hídricos existentes aí na região de São João da Boa Vista. Aqui a localização do site, né? E os recursos hídricos na proximidade. O recurso hídrico mais próximo da estação radiobase é o piscinão de São João. É uma área que foi utilizada aí para poder fazer a contenção de possíveis enchentes, e é o recurso, a represa mais próxima que nós temos aí da estação radiobase. Ela se encontra aí a aproximadamente 580 metros de distância. Pois bem, quando nós falamos de estação radiobase, existe acerca da radiação por esse tipo de empreendimento, uma série de questionamentos, uma série de dúvidas, o que é natural quando nós tratamos acerca de radiação. Mas vamos entender, então, exatamente o que se trata essas ondas eletromagnéticas emitidas por uma estação radiobase. Bom, primeiramente, o que são ondas eletromagnéticas e radiofrequência? Nada mais é do que uma energia transportada pelo espaço na velocidade da luz, né? Na forma de campo elétrico e magnético. Ela é comum no dia a dia e usada para comunicação sem fio. Por exemplo, o rádio, a TV, o telefone móvel, radar de segurança de aviões, micro-ondas, controle remoto, walkie-talkie e N outros tipos de equipamentos que nós utilizamos aí no dia a dia. Bom, as ondas de radiofrequência são radiações não ionizantes, tá? Ou seja, as que a estação radiobase emite são ondas não ionizantes, mesmo as de intensidade mais altas, elas não podem alterar a formação química das moléculas, incluindo o DNA, que codificam as informações biológicas das células. Ou seja, quando nós estamos expostos a uma estação radiobase, a radiação de uma estação radiobase, a energia é tão baixa, que ela não tem uma capacidade, um poder energético para alterar uma composição molecular. Portanto, ele não é, digamos assim, ele não é maléfico à saúde. Bom, dispositivos eletrônicos como marca-passo, desfibriladores, podem ser suscetíveis à interferência de radiofrequência. Não é comum acontecer, isso ocorre quando o usuário é exposto a campos eletromagnéticos muito intensos. Ou seja, quando esses equipamentos estão próximos de forno micro-ondas, detectores de metais, ou alguns equipamentos, assim como o raio-x, por exemplo, esses sim, eles têm um poder, uma quantidade de energia significativa e, portanto, eles podem provocar alguma alteração, diferentemente de uma estação radiobase cuja energia ela é muito baixa.
Bom, as ondas eletromagnéticas, em relação à Anatel, a preocupação da Anatel quanto à saúde da população, o objetivo é bem simples, né? A Anatel, ela desenvolveu normas que estabelecem regulamentos para o funcionamento de uma EME, a fim de garantir níveis seguros para o cidadão comum na instalação e operação dos equipamentos de emissão de ondas eletromagnéticas. Bom, essas regras, elas são válidas em todo o território brasileiro. E quando nós falamos das medidas que são tomadas para garantir a segurança e a qualidade de vida da população, é observado também a necessidade do compartilhamento, tá? Bom, tendo em vista o crescimento populacional e a necessidade da ampliação do sistema de telecomunicações, sabemos e entendemos que é de suma importância, né? O intuito de tomar as devidas preocupações em relação ao excesso de exposição humana à radiação não ionizante e também ao paisagismo, no dia 20 de abril de 2015, foi sancionado a Lei 13.116, que regulamenta as normas de implantação e compartilhamento de infraestruturas para os serviços de telecomunicações. Bom, no artigo 4º da Lei Federal 11.934 de 2009, é previsto que, dentro de um raio de 500 metros, seja primeiramente observado o compartilhamento. Caso não seja possível o compartilhamento dentro desses 500 metros, é necessário, então, uma justificativa técnica para a edificação de um novo empreendimento. A imagem a seguir, nós vamos observar aqui que a estação radiobase mais próxima está a aproximadamente 1.500 metros de distância. Observamos aqui, então, a nossa estação radiobase se encontra aqui e a estação mais próxima é essa aqui, a 1.500 metros de distância, tá? Bom, tratando-se sobre os impactos ambientais, né, toda atividade antrópica, ela provoca um impacto no meio ambiente, seja ele negativo quanto o impacto positivo. Segundo a resolução CONAMA, número 1, de 86, define impacto como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, tá? Então, o que nós definimos como um impacto dentro da resolução do CONAMA é exatamente o que é definido aqui nesses termos. Pois bem, os impactos provocados por uma EBE possuem diferentes classificações e magnitude conforme a tabela de magnitude de impactos elaborada a partir do manual de impactos ambientais, tá? Bom, para nós entendermos aí como é utilizada a definição e a magnitude desses impactos, nós temos aqui a descrição. Magnitude dos impactos, tá? Ela pode ser local ou regional, tá? De uma forma bem reduzida aqui, para nós podermos entender. O impacto local é restrito à área diretamente afetada pela EBE, né? Terreno, instalações ou áreas contíguas. Temos também o regional, impacto que tem interferência ou alcance nas ruas ou bairros adjacentes ao local da instalação. Tempo de ocorrência, né? A temporalidade dos impactos. Curto, médio e longo prazo, tá? Nós observamos aqui que o médio prazo é aquilo que vai de 1 a 10 anos e longo prazo de 10 a 50 anos. O curto prazo aqui é o que seja inferior, igual ou inferior a 1 ano. Bom, a reversibilidade é aquilo que é descrito como reversível ou não reversível, né? O impacto que mantém o irreversível, aquele que mantém mesmo de cessada a sua ação. O impacto existente, um empreendimento existente, que provoca um impacto quando ele é removido, se aquele impacto deixa de existir, tá? Se não deixar de existir, é classificado como irreversível. Do contrário, ele é completamente irreversível. A importância do fator ambiental e social, tá? O importante é aquilo que detém diagnóstico que demonstrou que o fator ambiental ou social é relevante, podendo estar acima dos padrões e limites legais. E o não importante é diagnóstico que demonstrou a irrelevância do fator em análise, visto que esse é inferior aos limites.
Temos também o sentido do impacto, seja positivo ou impacto negativo, tá? E a significância do impacto, que nada mais é do que a combinação desses fatores. Por exemplo, vamos observar aqui o significativo. Significativo nós temos aqui o impacto regional, curto prazo, irreversível de fator importante, tá? É justamente o que nós temos aqui. Ele é local, curto prazo, irreversível de fator importante. Essa combinação é descrita como significativo, bem como essas, regional, curto prazo, reversível e importante, e como os demais. Vamos utilizar aqui o moderado. Ele é regional, curto prazo, irreversível de fator não importante, tá? Pouco significativo, regional, curto prazo, reversível de não importante. Então, observamos aqui que a combinação, segundo a tabela que nós citamos aqui, a definição dos impactos, nós temos aqui condições de classificar como significativo, moderado, pouco significativo ou desprezível. Bom, tratando-se então dos impactos de uma estação radiobase, nós podemos separar aqui os principais impactos e vamos tratar também dos outros um pouco mais a seguir. Bom, o impacto de uma estação radiobase, nós temos aqui a emissão de ruído ou visual, impermeabilização do solo, alteração do regime do lençol freático, alteração da topografia e erosão superficial, ampliação do sistema de telefonia digital e geração de radiação eletromagnética. Entre esses aí, nós temos cada um a sua classificação aqui, o que traz como desprezível. Nós temos, então, o ruído visual, o impacto de emissão de ruído, o impacto visual, a impermeabilização do solo e a alteração da topografia, todos esses como desprezível, tá? E a ampliação do sistema de telefonia digital, ele é significativo, e a de radiação eletromagnética, ela é desprezível. Desprezível por quê? Nós observamos que na radiação ela está muito abaixo dos limites de tolerância e tem todos os fatores de reversibilidade, o período, o sentido do impacto que classificam como desprezível. Pois bem, tratando ponto a ponto, nós observamos então o impacto no que tange ruídos, tá? A EBA utiliza equipamentos que necessitam ser mantidos refrigerados. Os métodos utilizados podem ser o ar-condicionado ou o cooler. Quais são os ruídos que geram? O ar-condicionado, o funcionamento do equipamento ou o cooler, tá? Eles podem gerar um ruído. Mas nós já observamos que os ruídos eles estão muito abaixo do que é permitido nas normas aplicáveis e levando em conta ainda que os fatores externos, por exemplo, movimentação, passagem de carros na rua, comércios ou área industrial, no que se refere a essa estação radiobásica em questão, os limites os ruídos que essa estação radiobásica pode emitir, eles não são nem perceptíveis, são muito abaixo do que já existe na região. Então, como nós vimos aqui, ele é descrito como desprezível, tá? Bom, o impacto visual. A alteração da paisagem ocorre devido à estrutura vertical utilizada para a sustentação das antenas. A visualização depende da topografia, o tipo da estrutura das edificações da região, visadas, as estruturas das antenas, a características da própria estrutura. Então, nós vemos que tem vários fatores aí que tornam o impacto mais significativo ou menos significativo, tá? Nesse caso, é sempre importante observar o compartilhamento, né? Antes da edificação de uma nova torre, é necessário que seja sempre analisado se há possibilidade de instalação das antenas em uma edificação já existente, o que é chamado, então, de compartilhamento, tá? Por quê? Observando sempre o compartilhamento dentro do raio de 500 metros, nós conseguimos reduzir os impactos visuais das estruturas verticais existentes, né? Os tipos de estrutura são greenfield, né? Uma torre metálica treliçada ou um poste metálico. No caso da nossa estação radiobase, é uma torre metálica treliçada. Existe também os rooftops, onde os equipamentos eles são instalados no topo ou na própria edificação existente. Aqui nós vemos uma fixação diretamente
nesse prédio, né? Mas ela pode, às vezes, também estar no topo do prédio, e isso acaba reduzindo significativamente os impactos visuais. Nesse caso, o rooftop, ele só é possível quando a gente tem uma estrutura que permita a instalação. Num local onde não há edificações tão altas, ou um ponto estratégico para garantir a qualidade do sinal, às vezes esse tipo de empreendimento acaba sendo inviável. Tá? Então, o impacto visual ele é considerado desprezível devido às classificações, né? Ou ele é local, impacto local, médio prazo, reversível, não importante do sentido negativo. Combinando esses aspectos aí, nós temos como desprezível. Bom, a impermeabilização do solo e alteração do regime do lençol freático. Esse tipo de empreendimento, ele não exerce influência sobre o lençol freático, tá? Portanto, ele também é desprezível. Se nós observarmos aqui a impermeabilização do solo, é aquilo que eu expliquei no começo, nós observamos que a área de construção é bastante reduzida. Se nós somarmos ali a área que foi impermeabilizado devido à fundação da base de sustentação da estação radiobase, nós temos uma área alocada ali de 150 metros. Se nós somarmos ali, vai dar aproximadamente uns 12 a 15 metros quadrados de área permeabilizada. Então, é bastante insignificativo. Bom, alteração da topografia e a erosão superficial. Não há influência nesse tipo de impacto, né? A área utilizada a EBA é pequena, não chega, então, nem 10% da área alocada. Então, vemos aí também um impacto desprezível. Ampliação do sistema de telefonia digital. A ampliação do sistema de telefonia digital é de suma importância e de interesse público. Nesse caso, ele é significativo. Para nós entendermos aqui por que é significativo, observamos que a influência ela é regional, né? A ampliação do sistema de telefonia digital ela é regional, ela é médio prazo, é irreversível devido à influência que ela provoca, né? Uma ampliação do sistema de telefonia digital, ela favorece o crescimento demográfico, o crescimento comercial na região, empresarial, e é de fator importante no sentido positivo. Essa combinação desses fatores, então, é que o classifica como tal, né? No caso, significativo. E a geração de radiação eletromagnética. A ERB, ela gera uma radiação eletromagnética, entretanto, como nós vimos, as ondas não possuem energia suficiente para alterar as características físico-químicas celular de um corpo ou indivíduo exposto. Portanto, esse tipo de impacto ele é considerado desprezível. Observamos que ele tem um sentido negativo, tá? Não traz, digamos assim, um benefício, mas ele também não traz o malefício. A questão é que existe a exposição eletromagnética, mas em proporções bastante reduzidas, né, quase insignificantes aí, e não provocam mal à saúde. Bom, tratando-se do empreendimento estação radiobase, é importante ressaltar que os resíduos sólidos são, digamos assim, que um dos impactos mais decorrentes da relação antrópica, né, dos fatores antrópicos, e a geração de resíduo sólido, ela ocorre na fase de instalação da estação radiobase. Ou seja, os resíduos que são gerados ficam na área da construção civil, né? No momento da instalação da estação radiobase. Observa-se também que é pouco, o resíduo que é gerado é pouco, e ele não necessita de alguns cuidados extras do que naturalmente ou esse tipo de resíduo prevê. No caso da fase de operação, o funcionamento dessa ERB ela não produz resíduos e depende do sistema de coleta local. Ou seja, como não há necessidade da permanência de funcionários, não há uma produção de algum produto ou subproduto, não há, então, problemas de resíduos sólidos oriundos desse tipo de empreendimento. Da mesma forma, são os refluentes. Como eu disse, a estação radiobase ela tem autonomia própria, que não necessita de funcionários, né? Então, ele dispensa a necessidade de funcionários, dispensa a ligação na rede de distribuição de água e dispensa também a ligação na rede de esgoto. Portanto, não há também a necessidade de tratamento de efluentes
porque não havendo a necessidade de permanência de funcionários, toda essa necessidade de água e esgoto também é descartada. Esse impacto também não se aplica. Bom, não há emissão de poluentes atmosféricos, geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos na operação de uma estação radiobase, uma EB. Pois bem, a justificativa para a viabilidade de uma EB, ela compreende-se de que forma? A existência da EB, de uma EB numa determinada região, contribui positivamente com o bem-estar da população no que tange a comunicação de telefonia móvel. Os impactos são reversíveis se a EB for removida. Por exemplo, tratamos aqui sobre os impactos de ruído, o visual, né, a exposição a campos eletromagnéticos, todos esses impactos que são provocados pela estação radiobase. À medida que o empreendimento for removido, todos esses impactos deixam de existir. Tá? Então, ao analisar os diagnósticos ambientais em relação aos impactos positivos e negativos e seus respectivos benefícios, note-se que grande parte dos principais impactos não se aplicam ao empreendimento devido às suas características de funcionamento, a saber, o adensamento populacional, valorização imobiliária, área de interesse histórico e cultural, equipamentos urbanos e comunitários, poluição sonora, poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição por vibração e riscos ambientais. Todos esses aí são descartados, né, no que tange uma estação radiobase. Os impactos positivos são de magnitude socioambiental significativa e compensatórias, levando em conta a contribuição para o desenvolvimento da região no tocante telefonia móvel. Sendo assim, considera-se que o empreendimento apresenta, então, fatores suficientes para a viabilidade de operação no município. Pois bem, agora fica aberto se houver alguma manifestação, alguma dúvida, questionamento.
Pois bem, estamos aguardando um pouquinho as perguntas, os questionamentos. Vamos responder então aqui o pessoal. Bom, temos saudações aqui. Marcos Bernardi, Luiz Ramos, Bruno Azevedo, bom dia a todo mundo. Bom, a primeira pergunta que ser respondida é Luiz Ramos. Luiz Ramos ele faz o seguinte questionamento: o impacto positivo não consta nenhum? Como nós dissemos aqui, existe sim os impactos positivos da estação radiobase, como, por exemplo, a melhoria de sinal, a ampliação do, do, do sistema de telefonia. Então, esse é um impacto positivo e significativo, bem como também o crescimento regional, né, da conectividade. Nós vimos aí que nos últimos dias, com ampliação dos sistemas bancários, né, o tão falado Pix agora, só nos primeiros dias aí foram mais de 9 milhões, né, 9 bilhões de reais que foi movimentado. Isso é necessário um bom sistema de telefonia digital, né, um bom sistema de tecnologia. Então, nós podemos ver que uma estação radiobase, ela traz, sim, impactos positivos, tá? No que tange a telefonia. Nós temos que observar o seguinte: a estação radiobase ela tem como principal objetivo fornecer o sinal de qualidade. E é esse o ponto positivo, o impacto positivo que uma estação radiobase busca na sociedade, tá? Outro sim, observamos aqui que Luiz Ramos também questiona sobre a relação das aves, os impactos que poderiam ser provocados a esse grupo de animais. Pois bem, é muito comum nós observarmos estudos, né, de biólogos, ambientalistas, também ambientais, que tratam sobre o impacto que as estruturas provocam para as aves, no que tange o tombamento, a mortandade de aves. A estação radiobase, ela não entra nesse quesito, por quê? Porque ela é um empreendimento fixo, estável, né, estático, e não provoca a mortandade, não coloca em xeque a preservação das espécies das aves. É diferente, por exemplo, como eu disse dos estudos já levantados, como a energia eólica. Nós temos lá as estruturas, as enormes estruturas, só que existe um fator ali que faz toda a diferença, é o movimento das hélices. É nesse movimento que as aves acabam se chocando e provocam aí a morte de centenas de milhares de aves aí em todo o mundo, tá? Na questão da estação radiobase, então, nós vemos que esse impacto ele é desprezível. É tão comum, as aves elas vivem em tanta harmonia com esse tipo de empreendimento que é até curioso destacar aqui, fazer um comentário, mas sempre quando a gente vai fazer algumas vistorias, algum levantamento, manutenções nas estações radiobase, é muito comum nós encontrarmos ali ninhos de aves, né? Seja de rapina ou aves menores. É interessante que esse empreendimento aí, então, ele não provoca, não ameaça essas aves. Se porventura houver alguma dúvida em relação aos equipamentos em funcionamento, à emissão eletromagnética, vale ressaltar que, como nós dissemos no começo, a quantidade de energia liberada para esses equipamentos aí é bastante reduzida e não provoca realmente influência aí sobre a fauna que venha se aproximar da hora da estação. Bom, deixa eu observar aqui se tem mais alguma pergunta. Luiz Ramos, qual a segurança quando um raio cai na torre, o aterramento suficiente para garantir que nenhum aparelho da vizinhança seja queimado? Completamente. Nós temos aí os projetos, né, de aterramento, os equipamentos aí necessários. Existe o balizamento para via aérea, para os aviões que venham passar, que venham transitar por essa área, né? E também os aterramentos. O aterramento, existe a garantia, os projetos, tudo, o engenheiro responsável assina o projeto, os equipamentos eles são garantidos, e além de garantir a seguridade dos equipamentos da estação radiobase, isso melhora também a segurança na região. Imagine que seja uma região
significativamente plana, o que acontece um pouco aí no município de São João da Boa Vista, uma estação radiobase ela acaba centralizando o risco de queda de raio. E esses raios que atingem a estação radiobase, existem os projetos, como eu disse, que garante, então, a seguridade dessas descargas atmosféricas, né? Bom, vamos aguardar mais um pouco, ver se tem mais algum questionamento, mais alguma pergunta, a gente está aí para responder, tá bom? Maravilha, que legal, Luiz Ramos. Obrigado pelo feed. Maravilha. Bruno Azevedo, parabéns pelo seu trabalho. Então, obrigado. Obrigado pelo feedback, Bruno. Uhum.
Legal. Posso fazer os agradecimentos, considerações finais, então? Ok. Bom, acho que é isso, né? Não houve mais manifestação. Tá ok. Pessoal, então nós encerramos aqui o nosso período aqui de apresentação, nossa audiência pública da Estação Rádio Base. Quero agradecer a Prefeitura de São João da Boa Vista, que cooperou, que nos permitiu fazer esse trabalho, em especial o Júlio também, que nos orientou e trouxe todas as diretrizes para que conseguíssemos chegar até aqui e finalizar o projeto. Agradecer às pessoas que estiveram online, que participaram aqui da live, que participou da audiência, fizeram suas perguntas, pudemos responder, e agradecer mesmo a cada um. Todos aí tenham um feliz ano novo, né? Luiz Ramos aí, um feliz 2021, que isso se estenda a cada um de vocês, a toda a equipe técnica da prefeitura, a diretoria e a todos os munícipes de São João da Boa Vista. Fica aqui então encerrada e externo mais uma vez os meus agradecimentos pelo trabalho. Um abraço, fiquem com Deus.